Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de escrita acadêmica orientada, porque aqui é o espaço em que você recebe as orientações necessárias para destravar a escrita acadêmica e escrever com tranquilidade, atendendo a todos os critérios e requisitos que são próprios da pós-graduação. E hoje nós vamos falar um pouco de mentalidade científica. Antes da forma, existe a consciência. Então, é importante você compreender como que se constrói a mentalidade científica, porque é essencial para destravar a escrita de projeto de pesquisa, dissertação, teses, artigos científicos. Então, se você tem interesse em compreender como funciona esse mecanismo de se posicionar cientificamente, já salva esse vídeo, já compartilha com quem, nesse momento, está na trajetória de escrever, seja um projeto, artigo, dissertação ou tese, e fique por aqui, porque você recebe conteúdos que vão fazer você acelerar a sua escrita acadêmica e concretizar seus objetivos nessa trajetória da pós-graduação. E aí eu inicio com uma pergunta para você nesse momento. O que torna um texto acadêmico efetivamente científico? É o atendimento a todas as normas ou é o pensamento manifestado? Você já parou para pensar sobre isso? E enquanto você pensa, eu quero compartilhar aqui com você 2 trechos de textos para a gente analisar juntos aqui. O primeiro texto diz assim: a escola precisa trabalhar mais o protagonismo estudantil, porque os alunos aprendem melhor quando participam das decisões. Muitas escolas ainda são muito autoritárias e isso prejudica o desenvolvimento dos jovens. Essa é a primeira afirmação nesse conjunto estruturado de frases. Agora vamos ao segundo trecho do texto, que diz assim: o protagonismo estudantil pode ser compreendido como uma ampliação da participação dos estudantes nos processos deliberativos da vida escolar, especialmente em instâncias como grêmios e conselhos escolares. Conforme argumenta Paulo Freire, em 1997, a educação democrática pressupõe a superação de práticas autoritárias e a construção de espaços dialógicos. Nessa perspectiva, a participação ativa dos estudantes não se configura apenas como uma estratégia pedagógica, mas como um princípio formativo, pois contribui para o desenvolvimento da autonomia e da consciência crítica. Então, esses são 2 trechos, e aí eu quero que você me responda: qual desses trechos está mais apropriado ou se aproxima da escrita científica? Ou qual desses trechos você percebe uma mentalidade científica? Esse primeiro, que está mais objetivo, mais enxuto, e com palavras que você pode perceber aí que retrata uma opinião de quem escreveu, uma afirmação opinativa. E esse daqui que traz um conceito, apresenta essa voz aí de Paulo Freire, o argumento de Paulo Freire, e situa o leitor dessa perspectiva de participação, de que trata esse trecho, do protagonismo estudantil. E aí, se a gente for caminhar com cada trecho desse apresentado, é importante a gente compreender que a mentalidade científica, o que é verdadeiramente? Antes de manifestar, de codificar na forma escrita o pensamento, crenças, afirmações, o que precisa vir antes?
É importante saber, porque ao longo da vida nós aprendemos numa dimensão informal, com a nossa família, na nossa casa, muitas vezes com a participação social em até grupos, religiões e outros, mas nós aprendemos também de maneira formal pela escolarização. Desde os primeiros passos na escola, nós aprendemos nos situar, nós aprendemos as distinções de nos comunicar nos diferentes contextos, nos diferentes espaços. Quando, lá no ensino fundamental, nós aprendemos algumas normas da gramática, como conjugar determinados verbos, formas, a depender da ideia que se tem, da pretensão que se tem na utilização das palavras, é para chegar aqui e poder manifestar tudo aquilo que foi aprendido, com interpretação, com manifestação da organização das frases. Mas aí você deve estar pensando, mesmo eu tendo lido tanta coisa durante a graduação, né, durante a vida estudantil, que eu li, aprendi tanta coisa, por que, num contexto científico, há um trava na hora de manifestar a escrita? Por que eu tenho as ideias, mas eu não consigo situá-las e escrever atendendo a todos esses critérios e requisitos científicos? Ou seja, por que eu não consigo cumprir os princípios da escrita acadêmica no meu texto? Você já parou para pensar sobre isso? E não se trata de falta de capacidade, ou muitas vezes falta essencial da técnica, porque escrever não é 90% técnica. Existem técnicas para a gente conhecer e aplicar na hora de estruturar o pensamento, mas aí se trata da forma, da estruturação. Mas antes dessa estruturação, é preciso conhecer um pouco como que se arquiteta a mentalidade científica. E aí nós seguimos para o que constitui num texto essa mentalidade científica, ou seja, esse atendimento à cientificidade, que é um dos princípios da escrita acadêmica. E esse princípio, ele se alicerça num texto que é essencialmente dissertativo, ou seja, que tem argumentos. Então, a mentalidade científica, ela precisa se estruturar em argumentos na hora de o texto ser manifestado. E seguindo para o texto 1, para a análise do texto 1, qual que é o problema que nós identificamos em não atender um princípio da cientificidade? Primeira coisa é que não tem um conceito definido de protagonismo estudantil, que é um termo que a afirmação é a partir desse termo, a afirmação que se faz. Não há um autor ou base teórica para essa afirmação que é apresentada. Ou seja, tem generalizações, quando diz assim, muitas escolas. Na hora, vamos dizer assim, o crivo avaliativo tem como pergunta, quais escolas? Um outro ponto que é possível identificar, afirmação causal sem evidência, quando fala de aprendem melhor, quando diz do autoritarismo, é uma afirmação opinativa, mas não tem evidência, ou seja, não tem fundamentação. A partir de que pode-se afirmar de uma aprendizagem melhor ou pior? Ou o que constitui esse viés autoritário, essa dimensão autoritária que aparece no texto? Então, cada afirmação sem evidência, sem dados, sem parâmetro científico para
evidenciar vamos dizer assim, essa informação, nós estamos com uma linguagem opinativa. E a linguagem opinativa não é científica. A linguagem fundamentada, ou seja, em que você se posiciona com fundamentação, é uma linguagem científica. Mas quando não há evidência, não há fundamentação para aquilo que se afirma, é uma linguagem opinativa. E a linguagem opinativa, ela traz adjetivações, bem, muitos, pior, melhor, e isso descumpre o princípio da impessoalidade, que é um dos princípios da escrita acadêmica. Quando traz essas adjetivações, imprime um caráter muito pessoal. E se não tiver evidência, o texto ele fica na superfície da opinião e não se eleva, ou seja, não vai adiante, não se amplia para a fundamentação, para o argumento. Porque o argumento, ele é um recurso que se utiliza, podendo ser de diferentes maneiras, com dados, com exemplos fundamentados, né, com fonte real, com outras vozes de estudiosos, que são trazidos para o texto, né? As vozes são trazidas para evidenciar, sustentar o argumento que se tem com a afirmação que é feita. E como que a gente analisa o trecho do texto 2? O que muda no trecho 2 é que há um conceito delimitado. A pessoa apresenta o que é o protagonismo estudantil naquele viés, no contexto ali de Paulo Freire. Ou seja, traz uma dimensão de recorte, de perspectiva. Na perspectiva freiriana, protagonismo estudantil se evidencia assim, ou consiste em tal coisa. Traz uma referência teórico explícita, ou seja, não é do nada. Isso são recursos que se utilizam, citações, exemplificação, enumeração, são recursos que podem ser utilizados para viabilizar a base científica, viabilizar o argumento, sustentar, dar validade científica. E com isso, apresenta uma linguagem analítica. Essa linguagem analítica, ela pode ser observada a partir da utilização de conectores, assim, nesse sentido, nessa perspectiva, ou então pode-se compreender. Esses termos, eles dão um caráter analítico para aquela afirmação que está sendo realizada. O argumento, ele precisa ser estruturado. Normalmente, se é um termo, vamos dizer assim, específico, é importante situar o leitor do que se trata o termo, que é trazer a base conceitual, realizar a afirmação a partir daquele termo, uma afirmação situada, contextualizada, para depois concluir o pensamento de que aonde podemos chegar com aquela afirmação. Porque a conclusão de uma ideia em um parágrafo, ela serve para dar linearidade de raciocínio e fazer com que o leitor acompanhe cada parte da informação, ele seja guiado. E ser guia é estruturar o texto com conceito, descrição do conceito ou viés analítico, interpretativo, e na sequência a conclusão. A conclusão, normalmente, traz um caráter interpretativo e de significação. Ou seja, o que significa a partir desses argumentos? O que isso significa? O que representa? Então, há um diálogo, uma relação entre conceito e implicação formativa. Não se trata de uma afirmação
absoluta, ou muitas vezes até radical, sem evidência, sem fundamentação, mas trata-se de um encadeamento lógico que une argumento, conceito. Na verdade, o que foi apresentado é na ordem conceito, argumento e viés interpretativo. E por que eu gosto de dizer desse encadeamento lógico? Porque é estruturando cada parte do texto que os conectores, eles podem ser utilizados, os conectores que trazem uma informação nova, conectores que trazem uma explicação da informação que já foi dita, ou seja, que retoma. Cada parte do texto precisa evidenciar uma progressão, um encadeamento lógico. E isso se faz com recursos linguísticos, mas também recursos extralinguísticos, no sentido de trazer evidências, dados, trazer recursos que não são seus propriamente dito, mas que você utiliza para dar validade científica, aceitabilidade do seu texto, que a aceitabilidade, inclusive, é um dos elementos de textualidade no contexto científico. Para quem já assistiu essa aula, para saber se o seu texto ele cumpre os elementos de textualidade, você vai encontrar lá que, dentre alguns elementos, existem a situacionalidade, aceitabilidade, que é o seu texto estar de acordo ou cumprir os elementos da escrita científica, os princípios. E isso se faz de forma estratégica, que dá viabilidade interpretativa, inclusive para quem lê o seu texto, a utilização das vozes que você traz, cada recurso que é escolhido para trazer para o seu texto, para dar essa cientificidade, é com estratégia a partir de uma inscrição metodológica, ou seja, de uma adoção, de um posicionamento que une não só a sua, vamos dizer assim, a sua característica estilística de manifestar o seu pensamento, mas manifestar esse pensamento com argumento válido e saber selecionar estrategicamente os recursos que você vai utilizar, se for autor, se for estudo. Esses estudos estão de acordo com a sua perspectiva científica, epistemológica? Você já pensou sobre isso? Ou você cita porque, essa frase aqui cabe com o que eu quero afirmar? Você já parou para pensar? É exatamente isso que faz com que o seu texto, talvez, obtenha um feedback negativo ou cheio de disfunção, no sentido de que a voz ou o autor que você traz para o seu texto não é condizente com a perspectiva do destinatário, ou seja, para quem você escreve. Porque cada texto escrito, ele tem uma dimensão responsiva. O que é isso? Você escreve em um determinado contexto e o seu texto, ele se destina a uma categoria de leitores dentro da sua área ou mesmo fora da sua área, e é exatamente por isso que é preciso situar aquilo que você escreve. E aí nós podemos avançar um pouquinho para falar um pouco dessa dimensão epistemológica, dessa perspectiva que precisa ser evidenciada em um texto científico, ou seja, de um paradigma, se for um estudo prático, né? Qual modelo é adotado para explicar determinado estudo, determinada experiência. Porque a manifestação escrita, ela não é apenas sobre ideias, mas evidencia, inclusive, elementos práticos, ou seja, alguns elementos que são da prática e que precisa se fundamentar cientificamente, com validação experimental, ou seja, a experiência que eu quero desenvolver para demonstrar algo,
ela precisa ser testável, validada perante esses critérios científicos. Se a gente for pensar, por exemplo, o que torna um texto acadêmico realmente científico, não é só a forma, só a estrutura, mas como esse texto se estrutura, a partir de argumentos, de recursos. Então, um texto formatado coerentemente, mas opinativo e sem fundamentação, ele não é um texto científico. Ele possui uma linguagem opinativa, não abrange esse caráter científico. Agora, um texto que às vezes não está tão formatado, mas tem uma argumentação teórica coerente, traz dados em que pode se obter evidências de determinadas afirmações. Então, nesse caso, nós temos um texto científico. E se a gente for pensar na mentalidade científica, o que abrange uma mentalidade científica? Os conceitos que se trazem no seu texto, os conceitos trazidos, as vozes que se utilizam para evidenciar esses conceitos ou dados. A consciência epistemológica, o que é? É o direcionamento que você dá para aquilo que você traz, é o sentido. Qual é o sentido que você expressa no seu texto? O sentido, a perspectiva. Quer um exemplo? Na minha tese de doutorado, eu tive que trazer uma abordagem da linguística cognitiva, ou seja, os conceitos em que eu me apoiei para sustentar a minha tese foram conceitos de autores da linguística cognitiva. O que isso quer dizer? Que tudo aquilo que eu escrevi, eu me apoiei numa perspectiva específica, dentre diversas outras no campo da linguística. Por exemplo, se eu fosse tratar de aspecto social na dimensão da linguagem, a minha perspectiva, os autores, os textos, poderiam se apoiar na sociolinguística, que traz a dimensão da prática social da linguagem, representações sociais através da linguagem. Eu poderia utilizar a sociolinguística, ou seja, autores da perspectiva sociolinguística. Mas como os textos, os conceitos que eu trouxe, os exemplos e os argumentos que eu quis sustentar era trazer a linguagem no domínio constitutivo do ser, incluindo emoções, aprendizado, cognição, né, que é a maneira de aprender o conhecimento através da linguagem, eu tive que me apoiar em autores, em estudos de uma perspectiva da linguística cognitiva. E isso é adotar uma consciência epistemológica. Ou seja, das leituras que eu fiz, eu realizei seleções de elementos, de recursos que seriam mais apropriados com a minha pretensão metodológica, a minha pretensão linguística, no sentido de aonde eu quero levar o meu leitor, o que eu quero demonstrar com o meu estudo. Se eu quis demonstrar a linguagem como parte constitutiva, eu precisei me apoiar em quem é clássico em falar sobre isso, em falar disso, em relação ao aprendizado. E existem outras perspectivas que conceituam a linguagem de forma diferente? Sim. No ramo da comunicação, por exemplo, o Jacobson, que é um autor que também, vamos dizer assim, é muito utilizado em estudos linguísticos, ele constitui a linguagem como um instrumento para se comunicar. Ou seja, ele vai até aí. E não como algo que é constitutivo do ser humano, nas escolhas, na forma de falar, ou no domínio das emoções. Então, se eu utilizasse esse outro autor e colocasse a linguagem como um instrumento para defender aquilo que eu queria,
Então, estaria desarticulado, não estaria coeso, coerente com aquilo que eu queria defender. Então, essa consciência epistemológica que eu estou falando aqui é você se inscrever em um domínio, em uma perspectiva no seu campo do saber, na sua área de atuação. Com isso, você desenvolve uma responsabilidade argumentativa, que é você trazer argumentos válidos e com aceitabilidade no contexto para o qual você escreve. E com isso você desenvolve também um distanciamento crítico, ou seja, a sua análise não vai ser meramente opinativa, ela vai além, ela vai utilizar critérios específicos, categorias, parâmetros, dados, outros estudos, para validar o seu posicionamento. Com isso, você tem a fundamentação teórica. E é exatamente trazendo evidências para aquilo que você quer afirmar que traz uma fundamentação teórica que atenda à cientificidade. E a forma de apresentar o seu pensamento com esses dados, com esses recursos, é que precisa da coerência lógica. Ou seja, quem lê tem que conseguir visualizar que faz sentido o seu pensamento manifestado, com aqueles dados, com aqueles recursos que você adota para sustentar e argumentar aquilo que você quer. E existem formas de se fazer isso, inclusive existem filósofos, estudiosos em determinada época da construção científica, ou seja, ao longo, né, desse movimento científico que se desenvolve principalmente a partir do século XX, século XXI, é que há a possibilidade de você sustentar o seu pensamento, seu argumento, refutando algo que já existe. E aí, no campo científico, dá o nome de falseabilidade e criticidade, que são termos trazidos por Karl Popper, que afirma que muitas vezes aquilo que a gente quer argumentar no científico não se trata de comprovar algo, mas de demonstrar uma refutação a um conhecimento que já foi manifestado, que existe. Então, é por isso que nos textos, normalmente, você nem sempre vai encontrar a linearidade só de comprovar a existência de algo ou afirmar sobre algo, mas de refutar algo que já existe, ou seja, de demonstrar uma invalidade ou muitas vezes de discordância de algum modelo, de alguma teoria, mas tudo isso precisa ser apoiado em alguma fundamentação. E com isso você constrói e movimenta paradigmas científicos, que são modelos. Quantos modelos, muitas vezes resultados de pesquisas, ao longo do tempo não são modificados? Se a gente for pensar, por exemplo, na área da saúde, na área da nutrição, em que determinada época consumir tipos de alimentos faziam mal à saúde, hoje não. Hoje existem pesquisas que demonstram que, por exemplo, o consumo do ovo, ele tem uma série de nutrientes que, se for comparado aos estudos de agora, com estudos, sei lá, de 20, 30 anos atrás, o ovo não era visto ou classificado como um alimento tão nutriente, tão bom para a saúde quanto hoje. Então, nesse movimento científico, os estudos que são realizados vão se alterando paradigmas, conceitos, e quando você ingressa nesse movimento de avaliar criticamente, de conseguir perceber incongruências em algum estudo, ineficiências, até fragilidades, você
contribui para a construção de novos paradigmas. E, inclusive, traz uma abordagem, às vezes, inédita, algo que te dá um caráter de originalidade, que são elementos que compõem os estudos científicos no que se refere a método, linguagem. Então, cada elemento que é escolhido na hora de escrever um texto faz parte da construção dessa mentalidade. E a mentalidade científica, necessariamente, você precisa adotar, fazer escolhas de perspectiva teórica. Essas escolhas, muitas vezes, elas são baseadas em afinidades daquilo que se lê, do que se aprende, nos estudos, vamos dizer assim, os vínculos que você constrói no campo científico, na universidade, muitas vezes grupos de estudos que você participa, área de atuação, existem pessoas que escrevem, pesquisam, através ou impulsionados, motivados por uma área de atuação. Ou mesmo aqueles que ainda não atuam, mas têm o interesse em atuar, tem, vamos dizer assim, tem pretensões em atuar em determinada área, e aí se lançam a pesquisar, a desenvolver estudos científicos dentro da área que querem atuar. E a consciência epistemológica, para construir essa mentalidade científica, ela sempre está em volta de uma pergunta que você precisa se fazer na hora de escolher um argumento que vai ser utilizado para sustentar aquilo que você afirma, que é de onde eu falo. Por exemplo, eu sou da área de linguística, os meus escritos, eles têm uma lente, uma perspectiva, muitas vezes alinhados a essa área, ou de dentro dessa área. A minha autoridade científica, eu construo ela dentro da área que eu estou vinculada. Por exemplo, se eu for escrever algo no ramo da psicologia, é como se eu não validasse a autoridade científica. Por quê? Eu não estou dentro dessa perspectiva da psicologia para escrever, trazer conceitos e tal, dentro do campo da psicologia. Ainda que eu, vamos dizer assim, eleve ou caminhe para um discurso interdisciplinar, a minha lente de análise e de experiência para lidar com o objeto de estudo, de pesquisa, é a área que eu sempre atuei, estudei, que é a linguística. Então, é você se perguntar, os conceitos que você traz, aquilo que você quer desenvolver, está coerente com o seu posicionamento da área? Porque a consciência epistemológica, ela nasce daí, de você falar a partir de uma tradição teórica que você se inscreve, ou seja, a partir de uma identidade de perspectiva na hora de você abordar. O engenheiro de produção, modelos que ele for conceituar, trazer, certamente ele vai fazer isso com a sua lente científica, com a sua identidade científica em relação a tudo que for escrito e apresentado. Então, a seleção de textos, de modelos, de estudos, precisam estar articuladas com esse propósito identitário que a consciência epistemológica precisa, vamos dizer assim, apresentar. E ninguém fala sobre isso. Se você for observar, inclusive, em disciplinas que trabalham metodologia, linguagem, no campo científico, dificilmente vai apresentar com clareza que você precisa escrever a partir de um enquadramento semântico.
que é um termo também que você talvez não tenha ouvido falar quanto à escrita científica. O enquadramento semântico, ele nasce dessa consciência epistemológica. Aquilo que é de identidade construída para escrever, para construir conhecimento, pesquisar, articular, analisar, nasce desse enquadramento semântico. Ou seja, esse enquadramento semântico nasce dessa abordagem epistemológica construída. E assim, isso se manifesta de forma mais fluida. Quando você já sabe de onde você fala, de onde você se posiciona enquanto pesquisador, escritor, já facilita. E com isso nasce a consciência argumentativa, que é, a partir de onde eu falo, eu estou opinando ou fundamentando. Na hora você consegue discernir se o seu texto ele é meramente opinativo, ou seja, sem fundamentação, sem base epistemológica, sem perspectiva teórica nenhuma, ou se você fundamenta com dados, com exemplos, se você enumera exemplos de forma fundamentada, traz dados. E a consciência ética, eu estou citando corretamente? Ou seja, de que maneira eu utilizo as vozes que eu fundamento o meu texto? Eu estou citando, estou articulando, dialogando, construindo e demonstrando análises interpretativas? Ou seja, um texto, para ele ter uma consciência linguística clara para você e para o leitor, tem que ter clareza. Ou seja, você tem que citar cada elemento, cada autor com pretensão. Não é apenas trazer as vozes, mas a partir dessas vozes, o que pode ser compreendido? Ou o que isso significa a partir dessas vozes que são trazidas para o texto? Isso é fundamental. E isso é construir uma consciência ética, que você não apenas costura o texto, não codifica o seu pensamento com outras vozes, mas você articula, dialoga com aquilo que você traz e, principalmente, desenvolve precisão terminológica, impessoalidade científica, clareza, que trata-se da consciência linguística. Poucas pessoas falam sobre isso, mas é isso que faz você ter clareza de onde será o seu ponto de partida na hora de escrever. De você pensar, a forma é importante? Sim, mas antes da forma, é necessário você construir essa consciência, essa mentalidade científica. E a mentalidade científica, ela se resume em você adotar e manifestar fundamentação para aquilo que você quer sustentar, argumentar, porque é isso que faz o seu texto ter certa aceitabilidade para quem você escreve, seja para uma revista, para um programa de mestrado ou de doutorado, no seu TCC, para o seu orientador, para a sua comissão avaliadora, independente do texto, projeto, né, referencial teórico de projeto, de uma dissertação, de uma tese, de um artigo, necessariamente precisa ter ou desenvolver essa mentalidade científica. Então, se isso faz sentido para você, já compartilha esse vídeo, salva, compartilha com quem você sabe que pode auxiliar, porque compreender o processo da escrita acadêmica a partir da mentalidade é o primeiro passo para destravar e desenvolver a escrita com clareza, com celeridade e sem sofrimento. Então, eu fico por aqui e até a próxima, porque sempre você vai ter conteúdos aqui que vão
fazer com que você desenvolva a sua escrita da melhor forma possível. Até!